Bem, muito boa noite a todos. Estamos chegando aí nesta sexta-feira com a última aula do nosso estudo do livro de Atos. Estudo muito importante que ocupou o nosso tempo, esse período que estudamos a Palavra de Deus. O livro de Atos ele é muito interessante de ser estudado porque, na verdade, revela o nascimento, o surgimento da Igreja de Cristo e o que acontecia na época lá em Jerusalém, quando a igreja começou a dar seus primeiros passos espiritualmente, e a postura da igreja e o papel da igreja neste mundo, ela não mudou. Mais de 2000 anos depois, nós temos outro contexto, outra realidade, outras possibilidades totalmente diferentes no sentido externo, na estrutura em que vivemos, porém, internamente, espiritualmente, o homem, o ser humano, ele continua com as mesmas necessidades daquela época lá em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, Ásia, Grécia, enfim, Roma, onde os primeiros apóstolos ali pregaram a palavra de Deus. A realidade e a necessidade, ela continua sendo a mesma. E o Espírito Santo e o plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Deus não muda planos, nós mudamos planos. Nós começamos de uma maneira determinada coisa e no meio nós recebemos opiniões, ideias. No meio do projeto, nós muitas vezes mudamos o projeto para atender a ideia de alguém. E entendemos, olha, realmente podemos mudar porque isso pode ser melhorado, porque somos humanos. Estamos, na verdade, precisamos sim que os nossos projetos tenham o auxílio de outras pessoas, e especialmente de Deus. Mas os planos de Deus, eles não podem ser mudados, porque os planos de Deus são perfeitos desde a sua formação. O plano de Deus para a salvação da humanidade, no qual ele usa a Igreja de Cristo, o que é a Igreja de Cristo? É todo aquele que aceita Jesus como Salvador da sua alma, o único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo, que é enviado para conduzir essa igreja no seu papel principal nessa terra, que é implementar ou implantar o reino dos céus, levar a palavra evangelizar e ganhar almas. Então, o que foi feito lá no início da igreja, quando nós paramos para estudar, como paramos nesse período, um estudo bem simples, bem singelo, e até bem objetivo do livro de Atos, mas nós andamos por todo o livro de Atos. E nessa noite nós estamos, então, vivendo ou estudando a última parte do livro de Atos, o capítulo 27, especialmente, onde nós vamos parar para estudar, e escolhemos como título dessa última lição do livro de Atos uma palavra que diz assim: liberdade que não pode ser acorrentada. Atos 27, 25 diz assim: portanto, Senhor, estende ânimo, pois eu confio em Deus, que será do modo que me foi dito. Ou seja, Paulo aqui está vivendo no versículo 27, uma situação quando ele é mandado para a Itália e o naufrágio do navio. E as coisas que acontecem ali no interior, na sua posterior ida a Roma, na sua prisão, ainda que seja domiciliar, mas nada parou o projeto que havia já na vida de Paulo e o que ele tinha no seu coração para cumprir. Os objetivos do ensino dessa noite para que a gente descubra, para a gente descobrir que não é a situação o que importa, mas a resposta à situação é que importa. Ou seja, independente da situação que eu ou você estejamos vivendo, o que faz a diferença não é a situação no qual a gente está inserido, mas a resposta que a gente dá a essa situação. Como igreja, como povo de Deus, como alguém que é usado pelo Espírito Santo, que tem o Espírito Santo na sua vida, para nós é indiferente a situação, o entorno, o ambiente, a estrutura que nós estamos vivendo. O que importa é como nós vamos reagir a essa situação, às coisas, da maneira que elas se apresentam. A nossa resposta, a nossa reação às situações que nos cercam é o que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida de todos que estão à nossa volta. A segunda objetivo desse ensino é que a gente aprenda a deleitar-se ou a desfrutar da nossa liberdade de escolher
a atitude com a qual eles terão de enfrentar a vida, que nós teremos de enfrentar a vida. Ou seja, nós temos que cada dia agradecer a Deus e desfrutar pela liberdade de escolha que cada um de nós tem. Deus nos deu a liberdade de escolha, nos deu o livre-arbítrio. E nós não podemos terceirizar esse livre-arbítrio, que outras pessoas escolham por nós. Não é a nossa família, não é os nossos pais, não é os nossos amigos, não é os nossos irmãos de igreja que vão escolher o que é o melhor para a nossa vida, o que nós devemos seguir. Mas as escolhas estão na minha e na tua mão, as escolhas da minha vida estão na minha mão, as escolhas da tua vida estão na tua mão. E nós temos que aprender a desfrutar e exercer esse direito de liberdade de escolha que Deus nos deu. E a liberdade de escolha, ela é clara dentro da palavra. Jesus Cristo, nosso Salvador, ou qualquer outra escolha que nós fizermos, estaremos nos afastando de Deus. Outro ponto que nós podemos aprender nessa lição também, que nesse último capítulo do livro de Atos e com tudo que envolve a igreja naqueles dias, é confiar em todas as situações difíceis em Deus e experimentar a verdadeira liberdade no meio da dificuldade. Tem uma frase muito conhecida, é um provérbio popular que diz que nós podemos de um limão fazer uma limonada, ou seja, a gente pega o limão é azedo, ele não é agradável no seu sabor, mas a gente corta ele, espreme, coloca um açúcar, um pouco d'água e ele se torna uma deliciosa limonada nesses dias de calor. E as situações da vida, isso não é uma filosofia de vida, isso é uma realidade, que as situações, da maneira que elas vêm, ainda que sejam adversas, nós devemos transformá-la e transformar essas situações difíceis e ruins dentro de perspectivas melhores para a nossa vida. Se nós vemos o contexto bíblico lá do capítulo 27, fala que Paulo sempre quis ir a Roma. Na verdade, ele era um cidadão romano e ele gostaria de ter a liberdade de ir a Roma. Mas como evangelista, não como um prisioneiro. Ou seja, ele gostaria muito de ir a Roma para levar o evangelho de Cristo. Mas ele não pôde ir viajando voluntariamente para isso. Mas ele foi prisioneiro dentro do projeto de Deus. Vejam que o projeto de Deus era levar Paulo a Roma para lá no Império pregar a palavra. Paulo não pôde fazer a viagem missionária, que ele pudesse se dispor a isso e fazer um plano, um projeto para isso, mas Deus fez um plano e um projeto para ele, para que ele foi em correntes, ele foi preso. No entanto, que Paulo concluiu as obras registradas no livro de Atos após sua prisão em Jerusalém. Paulo sabia que ele não seria capaz de ter um julgamento justo, nem a sua vida salva na Judéia. Portanto, ele exerceu o seu direito como cidadão romano e apelou para César. Qualquer cidadão romano que sentisse que não poderia ter um julgamento justo, poderia fazer isso e ser transportado para Roma para discutir seu caso perante o imperador. Qualquer uma pessoa, sendo cidadão romano, aonde ele estivesse em outro país, ele poderia exigir ou apelar para comparecer a César para lá ser julgado na corte de César. Assim, Paulo teve sua última viagem registrada como convidado do Império Romano. A viagem foi certamente não foi nada um cruzeiro de férias. Viagens marítimas eram perigosas naquela época. A maioria das hipóteses, nos dias de Paulo, era uma situação difícil enfrentar uma viagem daquelas. Os marinheiros não tinham ajuda de outros instrumentos de navegação como nós temos agora. Ele chegou à ilha de Greta, Paulo talvez o viajante mais experiente que entre eles. Iam passar o inverno ali em vez de viajarem em mar aberto durante o inverno. Ignorando o conselho de Paulo, no entanto, então partiu para Roma. Em pouco tempo ele se arrependeu da sua decisão. Travado em uma tempestade de inverno, a tripulação e os passageiros temiam por sua vida. Apesar do perigo, no entanto, Paulo falou palavras de certeza, porque ele tinha sido assegurado pelo Mestre das ondas, Senhor Jesus Cristo, no poder de Deus, que estariam seguros. Após 2 semanas de serem atirados violentamente ao mar como náufragos, Paulo exortou a tripulação para comer e novamente assegurou-lhes que eles não iriam perecer. Paulo tinha certeza, no meio da tempestade, prisioneiro, em situação toda adversa, que ele estava cumprindo o propósito de Deus, e ainda que houvesse tempestade, ele estava seguindo
a direção que Deus estava dando para cumprir o plano de Deus na vida dele. Eventualmente o navio encalhou ao largo da costa da ilha de Malta, onde Paulo e os outros viajantes foram tratados com hospitalidade pelos nativos. Eventualmente Paulo chegou a Roma, onde continuou por pelo menos 2 anos, numa prisão domiciliar, na verdade, pregando e escrevendo cartas e ensinando e pregando o evangelho em Roma. Como o livro de Atos registra, e como o próprio Paulo nos diz em suas cartas, o apóstolo levou menos de uma vida confortável, a vítima de náufragos, espancamentos, apedrejamentos e prisões. Você pode ler as cartas de Paulo, você pode ler o capítulo 27 do livro de Atos, o capítulo 28 do livro de Atos, como que isso aconteceu nos últimos capítulos do livro de Atos, onde mostram as experiências de Paulo nessa viagem a Roma. Como que isso funciona na nossa vida? Como nós enfrentamos situações difíceis? Talvez você já esteja no ministério. Quem sabe você já é pregador da palavra, já é ministro de louvor, é alguém que está sendo usado por Deus. Mas você não entende as situações difíceis que às vezes se levantam. E às vezes nós queremos que as situações se acalmem para que a gente possa continuar. Paulo não esperou dias melhores, não esperou ser solto. Paulo não esperou ter melhores roupas, ter melhores condições. Ele, dentro da dificuldade que se apresentavam, ele reagiu e exerceu seu direito de liberdade de escolher servir a Jesus em toda e qualquer situação. A gente pode olhar algumas situações que a gente tem na vida, pequenas situações do nosso dia a dia que nos entristecem, a gente se chateia. Às vezes a gente tem não é o melhor lugar que a gente gostaria de estar para passar uma noite, por exemplo. Às vezes a gente não está bem alimentado, um dia que a gente não comeu bem, ou a gente foi em determinado lugar, a comida não era boa, não era a melhor comida que a gente gostasse, e a gente se entristece por poucas coisas. Paulo comeu mal por muito tempo, e nas suas cartas, ele falava do grande amor de Deus, e falava do poder de Deus na vida daquele que crê. Situações embaraçosas, crises, experiências ruins com pessoas que a gente ama, situações essas que nos levam muitas vezes a pequenas coisas ou grandes coisas dessa vida, a questionar da validade de continuar servindo a Jesus. O livro de Atos nos mostra como a igreja começa, ela se movimenta e ela completa o plano de Deus em nossas vidas. Que eles não seguiram, eles não pregaram porque havia facilidade ou porque tudo estava a seu favor, as pessoas gostavam e apoiavam. Não. Dificuldades, crises, perseguição, batalhas. Mas a liberdade que eles tinham era de levar o nome de Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Aqui nós colocamos algumas coisas, até hoje a gente passou para o pessoal que está no grupo, o livro completo, a apostila completa do livro de Atos, com todas as suas lições e certamente essa última também. E aqui mostra algumas perguntas para meditação que você pode aproveitar na sua casa, estudar um pouco mais e até tentar responder essas perguntas, que são, na verdade, exercícios para que a gente possa estudar a palavra com mais profundidade e fazer com que isso fique mais forte dentro do nosso coração. Fala das situações da viagem de Paulo, capítulo 27, versículo 28, alguns exercícios, algumas perguntas ali que você pode acessar e fazer esse exercício. Mas, mesmo nas dificuldades, Paulo escrevendo sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, você pode dar uma olhada. Ele diz: eu sei passar por dificuldades, eu sei ter fartura, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se nós observarmos, Paulo, na maioria da sua vida, do seu ministério, ele enfrenta dificuldades. Hoje nós temos a liberdade de desistir, de continuar, de parar, de ir, de muitas vezes tomar decisões de nos afastarmos do lugar onde congregamos, por exemplo, por pequenas coisas. Temos essa liberdade, sim. E essa liberdade deve ser praticada por nós. Nós não devemos apenas nos acomodar em determinada posição, apenas porque nós queremos
de alguma maneira, manter a nossa aparência de cristão. O nosso interior tem que estar bem com Deus. A liberdade nos leva a praticar aquilo que a gente sente. Só que quando o amor de Deus, o Espírito Santo, está dentro de nós não queremos nos afastar do projeto que Deus tem para a nossa vida. O livro de Atos, ele acaba no capítulo 28 e parece que para do nada. Você pegar o capítulo 28, os seus últimos versículos, ele fala que, nas suas últimas passagens, ele fala de situações, eu vou fazer a leitura dos últimos versículos do livro de Atos, 28, 21, por exemplo, em diante, podemos pegar. 24, ele diz assim: alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre discórdias, se despediram, dizendo: Paulo está essa palavra. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a esse povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam e eu os cure. Sejais, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo dito isso, partiram os judeus, tendo em si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia a todos quanto viam vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento nenhum. E aqui acaba o livro de Atos. Não tem uma palavra final, não tem um encerramento, não tem um epílogo, não tem um acabamento final. Simplesmente assim acaba. A última frase, ou o último versículo do livro de Atos é o que nós estamos estudando nessa noite, deixando como ideia para você. Diz assim: Paulo pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Quando você estuda a palavra de Deus, recebe de Deus essa palavra pelo Espírito Santo e sente no teu coração a direção de Deus para transmitir essa palavra, você deve ter liberdade a isso. Nada pode impedir, nada pode deter o poder de Deus que é na tua vida. Não deixe se deter. Não é um tempo de nós ficarmos detidos por tradições religiosas, por outras coisas, por comprometimento humanos. É um tempo de nós levantarmos a nossa voz. E o livro de Atos, ele continua sendo escrito hoje. A Igreja de Cristo é eu e você. E o Espírito Santo e Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ele espera que nesse tempo a Igreja não se corrompa, que ela não perca a sua ousadia, o seu poder, a sua autoridade inicial, e que ela não seja contida, mas que ela tenha a liberdade de ir para as ruas, ir para os ambientes de trabalho, ir para as escolas, como igreja que somos nós, para levar esse evangelho com liberdade. E ir para a internet, como estamos aqui, no Facebook, nos sites, no Instagram, em todas as plataformas possíveis, no WhatsApp, onde você pode se comunicar e ter a liberdade de falar do amor de Deus. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, alguém que queria pregar a palavra de Deus, ele tinha que se juntar a uma congregação, e lá naquela congregação ele tinha uma série de preceitos e conceitos e disciplinas, e muitas vezes ele não tinha oportunidade de pregar esse evangelho. Hoje, qualquer cidadão que tenha Cristo no coração e desejo na sua alma, ele pode, sim, pregar o evangelho na rua, com os colegas de trabalho, com os colegas de aula, com seus amigos, mas também nas redes sociais e em todas as plataformas possíveis, além de rádio, TV, meios de comunicação, para levar esse evangelho. Estamos livres para isso, não devemos obrigação nenhuma a ninguém, nem, claro que devemos ter disciplina, devemos honrar os nossos líderes, mas eu estou falando especificamente da palavra de Deus, a palavra de Deus, não conceitos humanos, não apenas regras, mas a palavra de Deus e o seu grande amor, o amor de Jesus pelas almas e a salvação deste mundo. Eu e você devemos gozar e ter essa liberdade.
Para nós encerrarmos, nós vamos... Tem um termo que ele parece igual, mas não é. Existe uma diferença, tem dois nomezinhos assim, uma coisa é o termômetro e o outro é o termostato. Qual é a diferença do termômetro para o termostato? Um termômetro reflete apenas a temperatura, ou seja, um termômetro ele mede, ele reflete a temperatura que está naquele ambiente. E você pode medir, através do termômetro, a temperatura do ambiente. Quantos graus tem, se está com mais calor, se está mais frio. Então o termômetro, ele apenas reflete o ambiente em que ele está inserido e seu grau de temperatura. Mas o termostato, ele é diferente. Ele controla a temperatura. O termostato, por exemplo, é aquele aparelho que você tem no teu forno elétrico, que você vai ali, gira a chave e bota mais caloria, menos caloria. Um termostato, ele dita ou ele coloca, ele dá o padrão da temperatura, se ela vai estar mais alta ou mais baixa. Ou seja, a Igreja de Cristo não é um termômetro deste mundo, ela é o termostato que regula o poder e a autoridade de Jesus e da Igreja do Senhor e do Reino dos Céus aqui na Terra. Então eu e você não podemos ser comparados a termômetros. Nós estamos aqui para medir a temperatura. Nós estamos aqui, olha, eu estou sentindo que este lugar existe a presença de Deus. Eu estou sentindo que este lugar não tem a presença de Deus. Nós não estamos aqui para julgarmos, ou para ditarmos, ou para apontarmos se o poder de Deus é maior, menor, se a unção de Deus é mais ou menos. Nós estamos para fazer com que este poder, essa unção, ela venha acontecer. Nós somos agentes de transformadores e reguladores para que esta presença de Deus ela se torne cada dia mais real e mais poderosa nos dias de hoje em toda a nossa sociedade. E o que você prefere ser? O que você é? Um termostato ou um termômetro? Como tem sido a tua vida espiritual nesses dias, meu amado? Ouça as palavras de Paulo em Filipenses 4, 12 e 13. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria encerrar essa sessão agradecendo a tua participação nesse tempo, um minuto de atenção que você deu ou estudou o material que nós estamos colocando. E se você quiser repetir, você que acompanhar hoje talvez a última aula, você pode procurar aí na nossa página, ir na linha do tempo e procurar há uns 2 meses atrás, quando nós começamos esses estudos nas sextas-feiras, e acompanhar, fazer a leitura e o acompanhamento de tudo aquilo, da abordagem que nós fizemos no livro de Atos, que foi uma abordagem bem contextualizada com os dias de hoje e com o tempo de hoje. Então eu quero agradecer muito a tua vida, quero orar por você nessa noite, para que Deus possa te abençoar. Nós vamos dar um tempo agora com os nossos estudos através da nossa página, vem final de ano, muitas atividades, mas certamente depois, logo ali na virada do ano, nós estamos preparando um material sobre escatologia, ou seja, sobre a volta de Cristo e a doutrina das últimas coisas deste mundo de acordo com a palavra. Nós estaremos montando essa apostila sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. E estaremos voltando a partir de janeiro, enfim, ou fevereiro, estaremos anunciando depois mais um período de estudos bíblicos, agora sobre o livro de Apocalipse, e tenho certeza que vai ser muito bênção para todos nós, em nome de Jesus. Fecha teus olhos onde você está neste momento, agradeça a Deus e conscientize, aprenda do que você ouviu nessa noite, a liberdade de servir a Jesus. Senhor Todo-Poderoso, eu te agradeço e te louvo por esse tempo na tua presença, pela tua palavra que encheu o nosso coração de paz e de amor, por estas coisas que aprendemos, e nessa noite aprendemos sobre a liberdade de servir o teu nome, independente de qualquer circunstância. Que tu venha abençoar as nossas vidas, que tu venha nos abençoar como igreja e fortalecer a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, poderosamente.